A Antártica pode parecer um deserto gelado, mas sob suas camadas de gelo esconde segredos impressionantes. Alguns belos, outros assustadores. Número 20. Túneis descobertos sob a Antártica. À primeira vista, a ideia de encontrar túneis imensos escondidos sob a camada de gelo da Antártica parece coisa de ficção científica ou de teorias sobre civilizações perdidas e alienígenas escondidos no subterrâneo. Quando essa descoberta foi anunciada, muita gente acreditou que poderia ser finalmente a prova de algo misterioso ou de origem extraterrestre. Porém, a realidade, apesar de menos espetacular nesse sentido, não deixa de ser fascinante. Esses túneis, alguns com altura comparável à da Torre Eiffel, ou seja, mais de 300 metros de altura, não foram escavados por mãos humanas nem construídos por máquinas. Eles são formações naturais, criadas pelo fluxo de água de degelo que corre sob as espessas camadas de gelo, esculpindo enormes corredores no contato com o solo e avançando em direção ao mar. Essa água se comporta como rios subterrâneos, mas em vez de fluir sob rochas, circula sob geleiras. A primeira detecção ocorreu graças a radares instalados em aviões que sobrevoavam a região, combinados com imagens de satélite que revelavam padrões incomuns na estrutura do gelo. Assim, o mistério se resolveu. Nada de bases alienígenas, apenas um fenômeno natural grandioso que mostra como até o gelo mais antigo está em constante transformação. Em meio a essas revelações, há ainda um caso curioso. Numa parte extremamente remota da Antártica foi inaugurado um centro de pesquisa com uma arquitetura incomum, cujo edifício, visto de longe, lembra a silhueta congelada de uma figura gigante. A construção, segundo os cientistas responsáveis, simboliza os enigmas escondidos nas profundezas geladas e inspira a esperança de que novas descobertas surpreendentes ainda estejam por vir. Afinal, o que mais pode estar oculto sob toneladas de gelo? Número 19. Aranhas do mar gigantes. Entre os animais mais intrigantes que habitam as águas geladas da Antártica estão as aranhas do mar gigantes, criaturas que, apesar do nome, não são aranhas de fato, mas crustáceos marinhos de aparência tão peculiar que provocam calafrios em quem sofre de aracnofobia. Esses animais despertam interesse científico há mais de 150 anos, principalmente por seu tamanho impressionante e por comportamentos reprodutivos únicos. Ao contrário de muitas outras espécies de aranhas do mar, que carregam seus ovos presos ao corpo até a eclosão, as aranhas do mar antárticas adotam um método diferente e, de certa forma, engenhoso. Elas fixam os ovos no fundo do mar, garantindo que permaneçam seguros até que as larvas estejam prontas para emergir. Enquanto a maioria das espécies relacionadas dificilmente ultrapassa 2 ou 3 centímetros de comprimento, essas gigantes podem atingir uma envergadura de pernas de até 50 centímetros, tamanho quase 20 vezes maior que o de suas primas menores. Essa diferença de proporção é explicada por um fenômeno conhecido como gigantismo polar, no qual espécies que vivem nos extremos polares da Terra crescem significativamente mais do que aquelas que habitam outras regiões. As razões para isso ainda estão sendo estudadas, mas acredita-se que a combinação de águas frias, alta concentração de oxigênio e poucas ameaças predatórias contribua para esse crescimento descomunal. Número 18. Vales secos da Antártica. Quando pensamos na Antártica, a imagem imediata é a de um imenso território coberto por neve e gelo. Mas nem todo o continente segue esse padrão. Existe uma região conhecida como Vales Secos, que desafia completamente essa ideia. Nessas áreas, praticamente não há gelo permanente, e o solo é formado por terra exposta, pedregulhos e grandes rochas espalhadas por toda parte. É um ambiente quase desértico, marcado por ventos frios e secos que impedem a formação de neve e que mantêm o local com umidade extremamente baixa. Os vales secos se estendem por mais de 2.600 km² e apresentam algumas raras exceções à aridez, pequenos lagos congelados e, no curto verão antártico, rios temporários que ligam esses lagos a geleiras próximas. A precipitação é quase inexistente e a concentração de sal no solo é tão alta que se assemelha à encontrada em alguns desertos terrestres extremos. Cientistas frequentemente comparam esses vales à superfície de Marte, pois as condições de temperatura, umidade e composição do solo são surpreendentemente parecidas,
fazendo do local um ambiente natural de estudo para pesquisas que simulam a vida no planeta vermelho. Número 17. Icebergs coloridos. Embora sejam gigantes de gelo com uma função vital para o equilíbrio climático da Terra, armazenando grande parte da água doce e regulando a temperatura global, os icebergs da Antártica também escondem uma faceta artística. Muitos deles apresentam listras coloridas que transformam essas massas geladas em verdadeiras obras de arte naturais. Essas listras podem ser de cores diversas, como azul, verde, preto, marrom e até amarelo, cada uma formada por processos diferentes. As faixas azuis se originam quando uma fenda na camada de gelo se enche de água líquida que, ao congelar rapidamente, não forma bolhas de ar, resultando em um gelo translúcido e de coloração intensa. As verdes aparecem quando a base de um iceberg entra em contato com água marinha rica em algas, que congela formando uma camada pigmentada. Quando o iceberg se inclina ou vira, essas faixas ficam visíveis. Já as cores mais escuras, como preto, marrom e amarelo, geralmente indicam sedimentos e minerais que o iceberg arrastou enquanto deslizava sobre o solo antes de alcançar o mar. Apesar de sua beleza, esses padrões raramente são visíveis em toda a sua glória, já que grande parte da massa de um iceberg fica submersa. O que vemos acima da superfície é apenas uma pequena fração, a famosa ponta do iceberg, enquanto as formações mais impressionantes permanecem ocultas sob a água gelada. Número 16. O gelo que canta. Entre as descobertas mais curiosas dos cientistas na Antártica está o fato de que a imensa plataforma de gelo do continente é capaz de cantar. Não se trata de música no sentido convencional, mas de vibrações constantes que produzem sons em uma frequência de cerca de 5 Hz, perceptíveis apenas com instrumentos especializados, já que estão abaixo do alcance da audição humana. Esses sons foram captados por sensores sísmicos instalados na região e mostraram que o canto do gelo muda conforme as condições climáticas e geográficas. Quando tempestades varrem a plataforma ou quando há variação no derretimento das camadas superficiais, a vibração muda de ritmo e intensidade, criando um efeito quase hipnótico para quem acompanha os dados. É como se a própria Antártica tivesse uma trilha sonora natural, invisível e silenciosa para nós, mas registrada em ondas contínuas nos aparelhos de medição. Para os pesquisadores, estudar esse fenômeno pode ajudar a monitorar mudanças no gelo e antecipar transformações ambientais importantes. Número 15. Colônia secreta de pinguins. Poucas descobertas na Antártica foram tão surpreendentes quanto a identificação, em 2018, de uma supercolônia com aproximadamente 1,5 milhão de pinguins de Adélia vivendo nas chamadas Ilhas Perigo, um conjunto de pequenas ilhas cercadas por gelo marinho e praticamente inacessíveis. Até então, ninguém imaginava que um número tão grande de aves pudesse viver ali sem ser notado. A revelação aconteceu por acaso, quando cientistas analisavam imagens de satélite e notaram manchas no gelo indicativas de atividade animal. Esses pinguins habitam a região há cerca de 3.000 anos e são uma das menores espécies da Antártica, medindo por volta de 70 centímetros de altura. Eles formam colônias densas para se proteger do frio e se alimentam de krill, peixes e lulas, aproveitando a abundância de vida marinha local. O isolamento extremo das ilhas explica como conseguiram permanecer invisíveis por tanto tempo, já que as condições perigosas de navegação e o gelo espesso afastaram visitantes humanos durante séculos. Número 14. Monte Erebus. O Monte Erebus é uma verdadeira joia geológica da Antártica. Localizado na ilha de Ross, ele é o segundo vulcão mais alto do continente, com seus impressionantes 3.794 metros de altitude, e o mais alto entre os ativos. Perde apenas para o Monte Sidley em altura, mas, diferentemente dele, Erebus está constantemente ativo, mantendo no seu topo um dos raros lagos de lava permanentes do planeta. Isso significa que, mesmo em um dos ambientes mais frios e inóspitos da Terra, existe um caldeirão de rocha derretida fervendo dia e noite. O que torna o Erebus ainda mais especial é a composição de seu magma. Ele contém pouca água e é rico em dióxido de carbono. Essa combinação permite que o magma suba mais próximo à superfície, sem perder temperatura, mantendo-se fluido e ativo por longos períodos. Esse tipo de vulcão é incomum e menos estudado,
já que a maioria dos vulcões da Terra tem magma mais úmido, o que pode gerar erupções mais explosivas. Como exemplo, temos a erupção devastadora do Monte Santa Helena, em 1980, que foi alimentada pelo excesso de água no magma. Nos últimos anos, equipes científicas têm monitorado o Monte Erebus intensamente, buscando entender não apenas seu funcionamento interno, mas também como vulcões desse tipo interagem com o clima extremo da Antártica. Número 13. Colônia de peixes do gelo. Quando o assunto é vida marinha na Antártica, as surpresas parecem não ter fim. Em 2022, pesquisadores explorando o Mar de Weddell descobriram algo absolutamente colossal: uma colônia de peixes do gelo composta por aproximadamente 60 milhões de indivíduos. Essa comunidade subaquática se estende por uma área equivalente a todo o território de Malta e foi encontrada sob o gelo, em um local onde se acreditava que quase nada pudesse prosperar. Os peixes do gelo são criaturas únicas. Eles possuem crânios translúcidos e sangue transparente, características que parecem saídas de um conto de ficção científica. Essa aparência incomum é resultado de uma adaptação extrema ao frio. Seu sangue contém uma proteína especial que funciona como um anticongelante biológico, impedindo que cristais de gelo se formem em seus tecidos e garantindo que sobrevivam em águas com temperaturas abaixo do ponto de congelamento da água doce. A descoberta não só revelou uma abundância de vida inesperada, como também levantou questões sobre como ecossistemas tão grandes podem se manter em um ambiente tão extremo. Número 12. Lago Vostok. Sob a vasta e espessa camada de gelo da Antártica Oriental, a aproximadamente 4 quilômetros da superfície, repousa o Lago Vostok, um dos maiores lagos subglaciais conhecidos no mundo. Ele fica próximo à estação Vostoka, uma base de pesquisa russa que, em 21 de julho de 1983, registrou a temperatura mais baixa já medida na Terra, menos 89,2 graus Celsius. Mesmo com o frio extremo, o lago permanece em estado líquido graças ao calor geotérmico vindo do interior da Terra e à pressão gigantesca exercida pelo gelo acima, que abaixa o ponto de congelamento da água. Essa combinação cria um ambiente único, isolado do mundo exterior há milhões de anos, e possivelmente abriga formas de vida que se adaptaram exclusivamente a ele. As poucas amostras obtidas de gelo do lago já revelaram organismos surpreendentes, e os cientistas acreditam que explorar o Vostok pode fornecer pistas sobre como a vida pode existir em mundos gelados fora da Terra, como Europa, Lua de Júpiter. Número 11. Naufrágio do Endurance. O Endurance, navio comandado pelo lendário explorador Ernest Shackleton, afundou em 1915 após ser esmagado pelo gelo do Mar de Weddell durante uma das expedições mais desafiadoras da história da exploração polar. Shackleton e sua tripulação realizaram uma fuga épica, cruzando o gelo e o mar em pequenos botes até alcançar segurança, mas o local do naufrágio permaneceu um mistério por mais de um século. Em 2022, uma expedição finalmente localizou o navio, e as imagens capturadas impressionaram o mundo. O Endurance estava em estado de conservação notável, com o casco praticamente intacto, protegido pelas águas frias e pela ausência de organismos marinhos que degradam madeira. As velas e mastros caídos, a aparelhagem enredada e os detalhes preservados deram aos pesquisadores a sensação de estarem olhando diretamente para o passado, como se o navio tivesse apenas adormecido no fundo do mar gelado. Número 10. Meteorito de 7,5 kg. A Antártica é um verdadeiro paraíso para caçadores de meteoritos, já que seu gelo branco e uniforme facilita a identificação dessas rochas vindas do espaço. Em uma missão científica recente, pesquisadores explorando a região de gelo azul Niels Larsen, próxima à estação Princesa Elizabeth, encontraram um meteorito excepcionalmente grande. Pesando cerca de 7,5 kg e com dimensões semelhantes às de um melão, ele está entre os maiores já recuperados no continente. A descoberta é ainda mais notável considerando que, dos cerca de 45 mil meteoritos encontrados na Antártica ao longo das décadas, apenas cerca de 100 têm peso semelhante ou superior. Junto com esse gigante, outros 4 meteoritos menores também foram recolhidos, todos provavelmente caídos há milhares de anos e preservados pelo frio extremo. Número 9. Antiga floresta tropical. É quase impossível imaginar, mas há cerca de 90 milhões de anos, durante o período Cretáceo,
A Antártica não era um deserto gelado e isolado. Naquela época, ela era coberta por uma floresta tropical úmida, repleta de árvores, flores e uma biodiversidade abundante. As condições climáticas globais eram radicalmente diferentes. O nível dos oceanos era cerca de 170 metros mais alto que o atual, e as águas tropicais chegavam a temperaturas de até 35 graus Celsius. Em 2017, uma perfuração realizada perto da geleira Pine Island revelou uma camada de sedimento fossilizado que não se parecia com nada do que estava acima ou abaixo. Ao analisar essa amostra, cientistas encontraram raízes fossilizadas, pólen e esporos perfeitamente preservados, prova de que ali já existiu uma vegetação exuberante. As imagens obtidas por tomografia computadorizada mostraram uma rede complexa de raízes entrelaçadas, restos de plantas com flores e partículas microscópicas que indicavam um ecossistema rico e adaptado a um clima quente e úmido. Essa descoberta não apenas mudou nossa visão sobre a história da Antártica, mas também mostrou como o planeta pode passar por transformações extremas ao longo de milhões de anos. Número 8. Maior ovo de réptil já encontrado. Em 2020, pesquisadores anunciaram a identificação de um fóssil incomum encontrado quase 10 anos antes na Antártica. Um enorme ovo de réptil marinho. Medindo cerca de 28 centímetros de comprimento por 17 centímetros de largura e com casca mole, semelhante à dos ovos de lagartos e cobras, ele foi apelidado de A Coisa, até que sua origem fosse confirmada. O tamanho impressionante do ovo indica que ele pertencia a um animal de grandes proporções, estimado em pelo menos 7 metros de comprimento. Os cientistas acreditam que ele pode ter vindo de um mosasauro, um poderoso predador marinho que viveu há cerca de 68 milhões de anos. Apesar de seu tamanho comparável ao de um ovo de dinossauro, a estrutura do fóssil é totalmente diferente, reforçando a teoria de que a criatura que o depositou tinha hábitos e fisiologia distintos dos répteis terrestres. Número 7. Monstro marinho pré-histórico. No extremo norte da Antártica, uma equipe de cientistas argentinos fez uma descoberta monumental. O esqueleto fossilizado de um plesiosauro, um réptil marinho de pescoço longo que viveu durante o final do período Triássico, há cerca de 200 milhões de anos, e se espalhou amplamente durante o Jurássico. Até então, já haviam sido encontrados fósseis menores da espécie no continente, mas este era, de longe, o maior e mais antigo. A surpresa foi ainda maior, porque acreditava-se que as formações rochosas da região não eram adequadas para preservar ossos tão antigos. Essa descoberta abriu caminho para novas expedições em busca de fósseis de dinossauros e outros grandes animais na Antártica, levantando a possibilidade de que ainda haja muitos tesouros paleontológicos escondidos sob o gelo. Número 6. Buraco misterioso no gelo. Entre 2016 e 2017, um enorme buraco surgiu no gelo que cobre o mar de Weddell, despertando o interesse imediato da comunidade científica. Fenômenos semelhantes já haviam sido observados décadas antes, mas na época não havia tecnologia suficiente para investigá-los a fundo. Desta vez, os cientistas utilizaram imagens de satélite, boias oceânicas autônomas e até focas equipadas com sensores para monitorar as condições no local. As análises revelaram que esses buracos, chamados polinias, podem se formar devido a uma combinação rara de fatores: correntes oceânicas incomuns, diferenças de temperatura na água e tempestades extremamente fortes, com ventos de intensidade comparável à de um furacão. Essas aberturas no gelo permitem que calor e gases escapem do oceano para a atmosfera, influenciando o clima local e até global. Número 5. Cataratas de sangue. No final da imensa geleira Taylor, localizada nos vales secos de McMurdo, existe um fenômeno natural que parece ter saído de um filme de mistério: as chamadas cataratas de sangue. Trata-se de um fluxo de água com uma tonalidade vermelho escura intensa, que escorre pelo gelo branco e cria um contraste visual tão marcante quanto intrigante. Quando esse fenômeno foi visto pela primeira vez, no ano de 1911, o geólogo australiano Griffith Taylor, que acabou emprestando seu nome à geleira, acreditou que a coloração fosse causada por algas vermelhas. Era uma explicação plausível para a época, mas que, décadas depois, se revelou incorreta. Estudos modernos comprovaram que a tonalidade vem do alto teor de ferro presente na água.
Esse ferro, ao entrar em contato com o oxigênio do ar, passa por um processo de oxidação, exatamente como ocorre quando o metal enferruja, adquirindo a cor avermelhada característica. Mais impressionante ainda é a origem dessa água. Ela é uma salmoura extremamente antiga, que ficou isolada por milhões de anos em um reservatório subterrâneo. Durante esse tempo, a salmoura interagiu com rochas e minerais, enriquecendo-se em ferro antes de emergir. Quando finalmente chega à superfície, o resultado é essa cascata sanguínea, que chama a atenção de pesquisadores e visitantes. Além de ser um espetáculo visual único, as cataratas de sangue representam uma oportunidade científica rara. Por abrigar micro-organismos adaptados a condições de extrema salinidade e ausência de luz, elas oferecem pistas valiosas sobre como a vida pode existir em ambientes inóspitos, inclusive fora da Terra, em planetas e luas geladas. Assim, o que à primeira vista parece apenas um detalhe curioso do gelo antártico, na verdade é uma janela para o passado geológico e biológico do planeta. Número 4. Vida em lago subglacial. O Lago Vostok, oculto sob mais de 4.000 metros de gelo antártico, é um dos ambientes mais isolados e extremos da Terra. Essa gigantesca massa de água doce esteve completamente separada do mundo exterior por milhões de anos, sem qualquer contato com luz solar ou trocas diretas com a atmosfera. Apesar disso, quando os cientistas analisaram amostras de gelo retiradas de camadas próximas ao lago, ficaram surpresos. Encontraram mais de 3.500 sequências genéticas, incluindo bactérias, arqueias, eucariotos e até organismos que não correspondem a nenhuma espécie já registrada. A descoberta foi chocante porque indicava que, mesmo em um ambiente com temperaturas permanentemente abaixo de zero, alta pressão e total ausência de luz, formas de vida não só poderiam existir como se adaptar e prosperar. Muitos desses micro-organismos provavelmente evoluíram de maneira independente por milhões de anos, criando linhagens únicas que nunca interagiram com ecossistemas da superfície. O mais intrigante é que essa pesquisa serve como um ensaio para missões espaciais. Condições semelhantes às do Lago Vostok podem existir em oceanos subglaciais de luas como Europa, de Júpiter e Encélado, de Saturno. Ou seja, se a vida conseguiu sobreviver isolada nas profundezas da Antártica, talvez algo parecido possa estar ocorrendo em outros corpos celestes do nosso sistema solar. Por isso, estudar o Lago Vostok não é apenas explorar um segredo terrestre, mas também abrir portas para entender onde mais a vida pode florescer no universo. Número 3. Pirâmides sob o gelo. No coração da Antártica Oriental, escondida sob cerca de 2.000 metros de gelo, está a imponente cordilheira Gamburtsev, uma cadeia montanhosa com picos que chegam a 2.700 metros de altitude e se estendem por mais de 1.200 quilômetros. O mais curioso é que, apesar do tamanho colossal, essas montanhas são invisíveis a olho nu, completamente ocultas pela espessa camada de gelo. Em 2016, fotografias da região mostraram uma formação rochosa de contornos triangulares tão perfeitos que lembravam uma pirâmide. As imagens rapidamente ganharam destaque em fóruns e redes sociais, alimentando teorias de que ali poderia existir uma estrutura construída por civilizações antigas, ou até por seres extraterrestres. Alguns entusiastas chegaram a sugerir que a Antártica poderia ter sido habitada por povos avançados em um passado distante, antes de ser tomada pelo gelo. Contudo, análises detalhadas conduzidas por geólogos usando radar de penetração no gelo e imagens de satélite revelaram uma explicação menos fantasiosa, mas ainda fascinante. A formação é apenas o topo de uma montanha esculpida pela erosão e pelo acúmulo de neve e gelo ao longo de milhões de anos. O formato triangular é fruto de processos geológicos naturais e não de engenharia artificial. Ainda assim, a ideia de que a Antártica possa guardar estruturas desconhecidas continua povoando o imaginário popular, provando que, mesmo com a ciência oferecendo respostas, o fascínio pelo mistério permanece. Número 2. Carteira devolvida após 53 anos. Na década de 1960, o meteorologista Paul Grisham servia na estação McMurdo, um dos maiores e mais movimentados centros de pesquisa da Antártica. Durante o período em que esteve lá, perdeu sua carteira e, diante do isolamento do continente, imaginou que jamais a encontraria novamente.
A perda, para ele, se tornou apenas uma lembrança distante de sua passagem pelo continente gelado. Mais de meio século depois, durante obras de manutenção na estação, trabalhadores encontraram a carteira intacta. O conteúdo era uma verdadeira cápsula do tempo: a carteira de motorista e o crachá da Marinha, um cartão de racionamento de cerveja, recibos antigos, anotações fiscais e até um folheto com instruções sobre como agir em caso de ataque nuclear, biológico ou químico, um reflexo do clima de tensão da Guerra Fria. A carteira foi devolvida a Grisham em San Diego, onde ele vivia. O reencontro com o objeto não foi apenas um momento de nostalgia pessoal, mas também uma lembrança física de uma época em que a exploração da Antártica estava se modernizando rapidamente. Do número 1. Continentes perdidos sob a Antártica. Sob a imensa calota de gelo que cobre milhões de quilômetros quadrados da Antártica, existe não apenas um leito de rochas e sedimentos, mas também um registro geológico que remonta a eras muito anteriores à formação do continente como o conhecemos hoje. Graças a avanços recentes em tecnologia de sensoriamento remoto, um grupo de pesquisadores da Universidade de Kiel, na Alemanha, e do British Antarctic Survey conseguiu enxergar através dessa espessa camada gelada, revelando um cenário impressionante. Utilizando dados do satélite GOES, da Agência Espacial Europeia, que mede pequenas variações no campo gravitacional da Terra, os cientistas mapearam a forma e a densidade da crosta terrestre sob o gelo. O que encontraram foi um mosaico de antigos blocos continentais, chamados crátons. Dobramentos de placas tectônicas e fragmentos de crosta que antes faziam parte de grandes massas de terra, mas que, com o tempo, se fragmentaram e foram soterrados. Esses fragmentos são os chamados continentes perdidos, pedaços da crosta que testemunharam eras geológicas inteiras antes de desaparecerem sob o manto de gelo. Essa descoberta é muito mais do que uma curiosidade geológica. Ela ajuda a reconstruir a história da formação da Antártica e a entender como o continente se posicionava quando fazia parte do supercontinente Gondwana, há centenas de milhões de anos. Além disso, o mapeamento detalhado dessas estruturas é essencial para prever como a Antártica responderá às mudanças climáticas atuais, já que a composição e a forma do terreno sob o gelo influenciam diretamente a velocidade de derretimento das geleiras e o fluxo de gelo para o mar. O trabalho dessas equipes mostra que, mesmo em um dos lugares mais inóspitos e menos acessíveis do planeta, ainda há muito a ser descoberto. O continente gelado continua guardando capítulos inteiros da história da Terra, esperando para serem revelados. E cada nova descoberta prova que a Antártica é, ao mesmo tempo, um arquivo geológico e uma fronteira científica ainda em aberto. E assim termina nossa expedição gelada por um dos lugares mais misteriosos do planeta. A Antártica guarda histórias que vão de paisagens surreais a descobertas científicas que desafiam o que sabemos sobre a Terra. E quem sabe, até sobre a vida fora dela. Entre gelo, vento e silêncio absoluto, esse continente ainda tem muito a revelar. Então, da próxima vez que você imaginar a Antártica como apenas um imenso bloco de gelo, lembre-se, por baixo há um mundo inteiro esperando para ser descoberto. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!